Eu queria fazer uma pergunta aqui, porque assim, ó, as empresas que o Barsi falou, né, a não ser que eu tenha perdido alguma aí, elas são empresas mais tradicionais aí, né? Elas estão aí há um bom tempo já, né? Sim. E é muito comum que essas empresas meio que, eu vou chamar assim, mas vai parecer pejorativo, empresas de internet, que elas surgem assim, pá, todo mundo fala pra caramba, todo mundo se anima, todo mundo compra, a bagulho explode, volta e, né, morre todo mundo na praia, tem muita gente que compra assim, né? Porra, tem podcaster comprando assim. Podcast. Sério? Podcaster famosos. Tipo o Lucão. Aí, eu queria saber, ô Barsi, você não curte, cara, essas empresas... Eu vou dar uns nomes aqui, mas só pra generalizar, sei lá. Banco Inter, pô, sei lá, Melios, que mais? Fala uma dessas... Magalu. TC. Porra, Magalu, você tá me ofendendo agora. Desculpa, Barsi, eu vou embora. O Lucão tá chamando de cara. Ô, Lucão. Desculpa, senhor Barsi. Isso, Senhor Luiz Barsi. Ô, Márcio, o que você acha de empresas de alto crescimento, Que não na geram garagem. caixa, mas que estão crescendo? Obrigado, assim, primo. Dessas Por empresas um envelopar pouco minha mais pergunta. populares hoje, assim. Você tem alguma Por exemplo, recomendação? Empresas do exemplo. hype. Por exemplo, Magalu, não sei. Não, veja Uma bem, empresa como eu não tenho Banco nada, Inter, assim. Deixa eu deixar claríssimo aqui. Eu não tenho nada contra a Magalu, não tenho nada contra a dona Luísa Trajano, absolutamente. Eu apenas, então, somente retrato um passado, retrato um histórico, não é isso? Nós temos mais de 40 empresas do setor de varejo de eletrodomésticos e de linha branca que foram quebrando, está entendendo? Eu tive a oportunidade de inúmeras vezes conversar com o senhor Gir, e ele era um dos melhores players do setor. O senhor Gir era o G. Aronso, está entendendo? Gir Aronso. E ele quebrou, puxa vida, né? Ele quebrou. Então, o Casa Centro quebrou, o Mapping quebrou, o Mesbel quebrou, a Sloper quebrou, a Ultralar quebrou, a Clipper quebrou. Puxa, agora, recentemente, a máquina de vendas quebrou, tá entendendo? Há pouco tempo atrás, se não tivesse tido feito uma capitalização na Via Varejo, ela também teria tido problema. A própria Magazine Luiza teve aí um aporte de capital generosíssimo, não é isso? Então, o que acontece com as empresas do setor? As empresas do setor, elas necessitam de capitalização permanente. Por quê? Porque você compra o produto, eu vou dar um exemplo simplório, por R$1. Aí você vende esse produto por R$10 em 10 vezes, não é isso? A inflação do país sempre foi uma inflação nunca retratada pelas autoridades. As autoridades, elas acham que, e por interesse próprio, evidentemente, que a inflação é 3, 4, 5, 8%, né? Hoje a nossa inflação é muito maior. Então, o que acontece? Você compra um produto por R$1 e vende ele em 10 parcelas, ganhando 100%, por 2. Só que quando chega no meio do caminho, a inflação foi tão violenta que aquele produto que você comprou por R$1 e vendeu por 2, você vai ter que pagar R$2,50 nele. Então, você vai ter que ter o quê? Você vai ter que ter um novo aporte de capital. Sistemático. Isso é uma coisa sistemática. Tá entendendo? Eu lembro que, acho que nesses 4 anos atrás, a gente falou um pouco sobre isso. Acho que você também tinha citado sobre as aéreas no Brasil, não é? Que também é um segmento que você não curte muito. Não é que eu não curto, é que o cidadão que administra uma empresa aérea, ele não tem a liberdade de administrar como se deve. Por quê? Porque a ANAC chega para ele e fala, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, ele não está administrando direito. O preço do combustível, ele não tem acesso, ele não controla. Ele faz tudo que é possível no limite dele. No limite dele, tá certo? Sim, então, nem tudo ele consegue. Então, você pega também o histórico das empresas de aviação. Então, você começa pela, que até o português chamava Panuiri, né? Pranoiri, que é a Parnair do Brasil. A Parnair, depoós a Varig, depois a Real Transportes. A Real Transportes Aéreo, Cruzeiro do Sul, Avianca. Enfim. Transbrasil, tá? VASP, Varig, todas elas quebraram. Todas elas, Então, o destino de todas as empresas é esse. Tá entendendo? Não é questão de quebrar, ela não tem É condições. só de deixar de operar, não é de quebrar. É só de você vê sumir do mapa. Só troca o adesivo na lateral do avião só. Agora, na pandemia, por exemplo,
Era proibido estar junto, né? Então, você tem o banco do avião junto, então não podia. verdade. Então, Puta, era um saco viajar. Ainda tá muito chato viajar, cara. Você viaja, você tem que viajar de máscara, tem tudo. Você lembra Aí que- eles usam de desculpa pra não servir comidinha. Já viu isso aqui? O cara vai Aí cortando você vai lá no bote, não contato. posso servir. e nem água, né? Nem é água. Não, A água de com cara feia, o cara te entrega ainda. Quando cara. proibiram fumar no avião, começou a ficar chato. Pô, Não fazia mais sentido voar. Não fazia mais, não invisto mais. não, cara, eu fui voar recentemente e aí, cara, eu vou de 3 horas. Aí a moça veio e me ofereceu lá, você quer o salgado ou o doce? Aí eu olhei assim, cara, o salgado era desse tamanho, uma bolachinha desse tamanho, Marcos. Aí eu falei, eu queria os dois. Aí ela me olhou com uma cara, bicho, ela me deu assim olhando pro outro lado, sabe? Ficou contrariada. Eu ainda acho um complô que a cada 6 meses eles apertam ainda mais os bancos. Porque não é possível, cara. Não é possível. Já tô entrando de lado. É igual já. chocolate, né, cara? O tamanho da embalagem é o mesmo e vai reduzindo o que tem dentro. Reduz a espessura. Vai ficando mais Era fino. assim ficou assim. Eu trabalhei para chocolate, era assim, aí tem umas regras para Os avisar. caras tiram as Enfim, prematuras. mas sabe o que eu queria saber? Eu queria entender um pouquinho na cabeça de vocês sobre diversificação. Porque assim, né, tem várias formas de você pensar. Uma delas é você pensar em diversificar assim, entre ativos, né? Então seria você ter várias ações de segmentos diferentes, né? Aí você tem aquelas onde você diversifica entre classes de ativos, né? Você tem ações, fundo imobiliário, renda fixa, etc. E você tem a intra-países, né? Onde você tem isso tudo e às vezes em países diferentes também, né? Como que vocês entendem a diversificação? O que você acha que é Bom, legal de fazer? Eu tenho uma diversificação na minha carteira no sentido de empresas, de ações, não de outros ativos, certo? Eu já fiz experiência com todos os ativos, de uma forma pequena, não, só a título experimental, e nenhum deles eu ganhei. Você chegou a fazer isso já? Cheguei. Eu, por exemplo, fiz quando ela era pequena, fiz um plano de previdência Fez privada. pra mim, né? Você vê, né? Olha, a Não, cobaia. mas eu fiz em caráter experimental. Experimental, tá entendendo? Já tive também, por força de solicitação, olha, Márcio, poxa, me ajuda, eu tenho metas a cumprir, não sei o quê. Aí comprei um... Metas a cumprir. Já assinei cartão da C&A, sim. Mas Metas a cumprir. eu investi pouca coisa e tive prejuízo no fundo imobiliário, porque o fundo imobiliário ele te dá uma parcela. Só que tem 2 detalhes. Você tem a entrada e a possível saída. Tá entendendo? Para comprar, você sempre compra caro. Para vender, você vende pela metade do preço. Por causa Essa da é falta uma de realidade. liquidez? Por causa da falta de liquidez? E a taxa A de juros, ausência de né? liquidez é uma delas, tá entendendo? E outra é o seguinte, geralmente a instituição que dá liquidez ao fundo, ela quer comprar de você no menor preço possível e depois vem repassar pelo melhor preço possível. Então, aí é onde ela ganha. Então, é um ativo que você não tem a liberdade de preço, você está entendendo? Você não tem... não é o mercado que faz o preço, é a instituição que faz o preço, tá entendendo? Mas por que assim? Porque... Como assim a instituição faz o preço? Assim? Porque você compra geralmente numa instituição, tá certo? Essa instituição ela chega para você e fala, olha, nós estamos dando início a um fundo imobiliário. Então você paga e você compra então por um determinado preço, certo? Aquele fundo ele pode evoluir ou pode regredir, tá entendendo? Dependendo. Normalmente ele não evolui. Essa é a tendência natural, pelo menos que eu tenho observado. Então, o que acontece? Daí 1 ano, 2 anos, você fala, bom, eu quero sair. Ele fala, tá bom, ele vai comprar a tua cota pela metade do preço por 30%, 40% menos. Então, geralmente, para o fundo crescer, precisa capitalizar, né? Aquilo que você ganhou ao longo do tempo, você perde de uma tamancada só.